Direito na UNB, eu leciono na Antropologia e no programa de pós-graduação em Direito também. Eu faço pesquisa sobre o processo de administração de conflito e demandas de direito de cidadania. E quando fui convidado para participar aqui, vocês estão me ouvindo? Não, Muito obrigado. O microfone não está ligado. E aqui vai gravar também. Não está ligado. Sim. Bom, vocês estão incompetência para manipular o microfone. Mas quando eu fui convidado para participar do evento, eu chamei a atenção que eu não tenho trabalho de pesquisa sobre liberdade religiosa e disse que eu poderia falar, que eu poderia articular a ideia de liberdade religiosa com demandas de direito de cidadania, pensando um pouco sobre a relação entre tolerância e reconhecimento. Que a demanda de tolerância religiosa, que marca um pouco a história da liberdade religiosa, ela ao longo do tempo, especialmente no século, mais no final do século passado, foi se transformando em demanda por demandas de reconhecimento, e a demanda de liberdade religiosa tem uma forte conexão com a história de demanda de liberdade de expressão. E como a mesa fala em liberdade religiosa e de cultura, a liberdade de cultura também é fortemente associada a respeito à identidade social, identidade cultural, identidade de grupos, que já traz a discussão mais próxima para a questão das demandas de reconhecimento contemporâneas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, já que a outra pessoa não vem, eu vou me permitir falar um pouco mais do tempo, com a anuência de vocês, evidentemente, mas porque eu não prestei muita atenção no tempo, tinha programado uma coisa mais longa. Mas, de todo modo, eu vou falar um pouco sobre liberdade religiosa, liberdade de cultura, e vou finalizar discutindo um exemplo de desrespeito a direitos vinculados à liberdade religiosa no Rio de Janeiro, muito mais próximo de nós, que não é o que acontece só no Rio, está espalhado pelo Brasil, mas no Rio tem pesquisas que mostram de uma maneira muito interessante os conflitos e os dramas, e o drama vivido pelas religiões de matriz afro-brasileira, que têm sido discriminadas e tendo seus direitos respeitados por diferentes fontes. Bom, a ideia de liberdade religiosa, que é uma coisa, que é algo que começa a ser mais discutido a partir, talvez, do século XVII, se a gente tomou Locke como uma referência, já articulando a época de liberdade religiosa com liberdade de expressão, tem como marca um passado de muito conflito religioso, né? As cruzadas, só para dar um exemplo mais dramático, que dos séculos XI ao XIII marcaram muito conflitos em toda essa parte da Europa e na parte, e também no Oriente Médio. A própria Igreja Católica liderou as primeiras cruzadas contra os muçulmanos, não só por uma questão de afirmar uma religião que devia prevalecer sobre todos, mas também tinha como pano de fundo uma luta política por domínio de território e etc. Voltou aqui. Bom, agora está a mesma coisa lá. Bom, e antes das revoluções americana e francesa, que eu vou fazer uma breve referência a elas, porque especialmente a Revolução Francesa marca a quebra, a passagem do regime antigo para a sociedade moderna. Embora elas tenham ocorrido na mesma época, a Revolução Francesa e a Revolução que desembocou na independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca viveu o regime antigo, né? Inclusive na Europa, uma longa discussão na sociologia, ciência política, filosofia política, que fala no excepcionalismo americano, que tem como referência o fato de ter sido uma sociedade ocidental criada com muitos membros da Europa, mas que nunca viveu
o regime antigo. Bom, e nesse período, antes da Revolução, tanto antes da Revolução Francesa como da Americana, muitos grupos religiosos fugiram da Europa para os Estados Unidos, entre eles os Amish, que eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, simplesmente porque a situação dos Amish nos Estados Unidos permitem caracterizar bem a mudança do caráter de demanda de liberdade religiosa no plano da tolerância para a demanda associada à ideia do reconhecimento. A liberdade, eu não marquei que horas eu comecei. Eu estou por causa do tempo. Mas a liberdade religiosa como um direito, ela aparece, então, claramente depois com a Revolução Francesa, no caso europeu, e de uma maneira muito incisiva também, com a Revolução que desemboca na independência dos Estados Unidos, marca uma quebra com o regime antigo e a criação da ideia de uma igualdade cidadã. Essa é um tema bastante importante na minha atividade de pesquisa, em geral, porque para refletir um pouco sobre que tipo de igualdade se fala quando se fala em igualdade e cidadania, porque a ideia da cidadania ela não envolve igualdade de renda, nem igualdade de poder, nem igualdade de nenhum outro tipo que não seja uma igualdade de direitos e igualdade de status. Mas com a abolição dos estamentos, então a cidadania simbolizou de uma maneira muito forte essa ideia de igualdade, simbolizou também a associação entre igualdade e liberdade, porque esses que passaram a ter os mesmos direitos também são sujeitos e sujeitas. As sujeitas demoraram muito mais tempo para ter os mesmos direitos dos sujeitos. Na Suíça, por exemplo, as mulheres só vieram a ter direito a voto nos anos 70 do século passado. Mas em todos os lugares, nem sempre demorou tanto como na Suíça, mas é muito posterior a essas mudanças sobre as quais eu estou falando aqui. E isso dá uma ideia, quer dizer, a Revolução Francesa e a Independência Americana marcam essa passagem do regime antigo para a sociedade moderna e a ideia de democracia moderna, nos tempos de democracia e de cidadania moderna. Eu coloquei no slide uma referência à primeira Constituição, a primeira emenda à Constituição Americana e a primeira Constituição pós-Revolução Francesa, que as duas ocorrem em 1791, agora o mesmo ano, as duas, porque em todas as duas é explicitado a ideia de liberdade de expressão e de liberdade religiosa. Eu não deixei de mencionar aqui o debate francês sobre a aceitação ou não dos judeus como cidadãos, porque logo depois da Revolução, os franceses passaram 2 anos discutindo se os judeus tinham condições de ser cidadãos como os outros ou não. Apesar de haver ao longo da história, muito preconceito e discriminação contra judeus na França, que não é o tema dessa fala aqui, mas eles foram plenamente aceitos como cidadãos, mas depois de 2 anos. E coloquei só para mencionar aqui a legislação recente na Índia, que o primeiro-ministro hindu no ano da Índia, o ano passado, estabeleceu uma nova legislação dificultando o acesso à cidadania aos muçulmanos. Isso tem provocado muita discussão, muita crítica no contexto indiano, mas as duas situações estão aqui também para acentuar um pouco a articulação entre liberdade ou direito de liberdade religiosa e de expressão e identidade étnica, cultural ou de grupo religioso, que são dois grupos que marcam como essa discussão sobre liberdade e igualdade de direitos passa pela identidade também.
Bom, a liberdade religiosa, a ideia de igualdade cidadã, como eu mencionei antes, a igualdade cidadã ela tem como referência a ideia de igualdade de direitos e igualdade de status, não em outros termos. E a ênfase na ideia dos direitos universais tinha como foco mais a ideia de tolerância e a de respeito formal. Os chamados direitos básicos de cidadania, direitos civis, políticos e sociais, se a gente toma o Marshall, que eu coloquei o nome ali como referência, que é o autor talvez mais popular como referência geral para essa discussão, são direitos absolutamente impessoais, pensados como radicalmente impessoais, por isso que eu coloquei aqui como direitos formais, e acentuam a ideia ou o direito de todos os sujeitos poderem ou terem acesso às mesmas coisas, mas sem se preocupar sobre como esse acesso se dá. Porque na questão da demanda sobre o reconhecimento, o como passa a ter uma dimensão importante. Eu tinha feito uma referência antes aos EIMES, coloquei eles de novo aqui no quadro. Não sei se vocês chegaram a ver acho que no meio dos anos 90, teve um filme de muito sucesso chamado A Testemunha, não sei se todos viram ou não, que caracteriza de uma maneira bastante interessante a peculiaridade das comunidades Amish na Pensilvânia. E para a nossa discussão aqui, não só é importante as características específicas do modo como eles vivem, mas a demanda deles viverem separadamente. Então, o que é importante para eles terem o direito de viver do modo como eles acham adequado, sem tematizar ou sem trazer à tona o modo como eles se relacionam com a sociedade mais ampla americana sobre outros aspectos. Se não me engano, os Amish, inclusive, constituem o único grupo social nos Estados Unidos em que os adolescentes os pais não são obrigados a mandar os adolescentes para a escola, para o segundo grau, para o high school. Bom, mas ao lado dos Amish, eu também trouxe à tona, para tematizar essa diferença entre tolerância e reconhecimento, o movimento dos negros americanos na defesa dos direitos civis nos anos 60, em que eles diziam que não se importavam pelo que os brancos pensavam sobre eles. A expressão que eles usavam, se eu puder traduzir aqui idiomaticamente, cometendo alguns excessos com as palavras, mas para ser mais fiel ao que eles diziam em inglês, eles diziam que estavam cagando e andando pelo que os brancos pensassem sobre eles. Diziam, we don't give a shit for what the whites think about us. Mas nós queremos nossos direitos sendo respeitados. Isso muda depois, como eu vou falar um pouco mais adiante. Mas isso marca o que eu mencionei antes da impessoalidade, de uma relação de impessoalidade radical com os direitos. E se nós pensarmos na crítica, digamos, dos comunitaristas aos liberais no debate americano sobre direito, liberdade e filosofia política, o Rawls é muito lido no direito. É possível que muitos de vocês tenham lido o Rawls, que é um símbolo dessa visão que o Sandel, que é um comunitarista, aliás, os dois, Sandel muito mais jovem, o Rawls já faleceu, o Sandel está vivo, mas eles trabalharam durante muito tempo no mesmo departamento de filosofia em Harvard. Mas o Sandel chamou atenção para os problemas de se pensar os direitos individuais de uma maneira tão radical como, do ponto de vista dele, os liberais pensam a ideia da impessoalidade, que usou o termo do unencumbered self. Unencumbered é algo sem vínculo nenhum. Unencumbered, a palavra unencumbered em inglês quer dizer sem vínculo, sem relação nenhuma. E a gente pensar no unencumbered self em português seria o sujeito sem vínculos. Como se fosse possível, em qualquer sociedade, você pensar um sujeito que eu podia chamar de cidadão,
uma pessoa plenamente formada e que esse processo tivesse se dado à luz da individualidade intrínseca desse sujeito, sem os vínculos com os outros. Bom, da tolerância ao reconhecimento, é porque se a gente pensa especialmente no Charles Taylor, nos debates sobre reconhecimento, tem 3 autores que são mais citados, acionados como mais importantes para se entender como se caracteriza a demanda de reconhecimento de um grupo social ou de grupo. No debate filosófico, você tem o Charles Taylor, que é esse que eu estou fazendo referência aqui, embora eu até coloquei o nome. Tem o Axel Honneth e a Nancy Fraser. Tem vários outros, mas esses 3 são os mais acionados. O Charles Taylor, eu coloquei aqui, que sem entrar em nada no debate entre os 3 sobre como se conceber isso, mas ele chama a atenção de uma maneira muito interessante para essa mudança da sociedade antiga para a sociedade moderna, a criação da ideia da cidadania e a transformação de honra em dignidade. Enquanto na época do regime antigo, certos estamentos como a nobreza e também o clero tinham um alto nível de honra, os comuns, né, os camponeses, o terceiro estado, se a gente for pensar no contexto francês, não teria honra praticamente nenhuma. Então, há uma das grandes transformações do ponto de vista do Charles Taylor, da honra em dignidade, é essa igualdade de status, por isso que eu enfatizei no status e de direitos. Normalmente, quando se fala em direito de cidadania, em demandas de direito de cidadania, se pensa muito na igualdade de direitos, mas não se pensa tanto na igualdade de status, que eu estou enfatizando aqui. Espero que fique mais claro um pouco mais à frente. Agora, essa transformação teria desembocado, num primeiro momento, de criação daqueles 3 tipos de direito que eu mencionei antes, de cidadania, civis, políticos e sociais, que eu disse que seriam direitos radicalmente universalizáveis, que eles devem ter sentido para todos da mesma maneira, de forma absolutamente independente da identidade dos sujeitos. E o Charles Taylor fala num segundo momento, que seria quando não só sujeitos específicos individuais, mas grupos sociais passam a demandar reconhecimento ao valor da sua identidade, e a ausência desse reconhecimento passa a ser vivida como uma ofensa, tá certo? Como um ato de discriminação. Eu mencionei 3 exemplos rápidos aqui, já que eu falei no movimento das demandas dos direitos civis, dos civil rights nos Estados Unidos, e que os negros, num primeiro momento, nessa época, os anos 60, eles diziam que eles pouco ligavam pelo que os brancos pensavam sobre eles, eles queriam os direitos respeitados. Nesse segundo momento, que representa aqui a entrada da ideia da demanda de reconhecimento, que eu estou diferenciando da demanda de tolerância, eles passam a exigir o reconhecimento do valor da contribuição deles para a cultura e para a sociedade americana, cuja ausência é interpretada e é vivida como um ato de desrespeito. Isso aparece muito nas todas as discussões sobre o multiculturalismo. Que no contexto americano, o lugar onde... Estou querendo dizer estadunidense, né, porque tem o Canadá também, que se der tempo eu falo alguma coisa aqui, mas no contexto estadunidense... Fica mais em cima do microfone. Desculpe aí as minhas falhas aqui. Mas no contexto estadunidense, isso marcou muito o debate sobre o currículo básico nas universidades. Foi um debate muito acentuado nos anos 80, continua talvez em alguma medida, mas eles começaram a questionar por que no currículo básico se discutiam só autores europeus, em geral europeus e brancos, e não havia nenhuma referência a autores negros e de outras etnias. E, isso começou a ser um pouco
misturado lá. Mas, de todo modo, essa ausência era interpretada pelo movimento negro americano como, digamos, uma afirmação da falta de valor da maneira de ser da cultura anglo-americana nos Estados Unidos. Nos anos 70, foi criado também, para a gente pensar no plano pessoal, mas que pega um grupo que é um gênero para falar nas demandas das mulheres nos Estados Unidos, de uma maneira geral, foi criado um pronome de... Como chama? Pronome de... como você se dirige às pessoas? Eu esqueci como se chama. Pronome de tratamento, era isso que eu queria dizer. Foi criado um pronome de tratamento novo, que até então, os pronomes de tratamento dirigidos a mulheres era Miss, de mulher solteira, ou Mrs, de mulher casada. A partir dos anos 70, se criou o pronome Miss, que é MS, se pronuncia como se fosse um Z, Miss, que é tido como plenamente equivalente ao Mister, que seria MR, né, para os homens, e você tratar uma mulher adulta nos Estados Unidos, em geral, como, a não ser que seja muito tradicional, mas se você usar Miss ou Mrs., é algo, digamos assim, digamos que nega o valor da pessoa, que desvaloriza a pessoa, pode ser tomado como ofensivo. Então, a grande diferença, digamos, da demanda de tolerância para a demanda de reconhecimento é que a demanda de reconhecimento ela exige que o interlocutor tenha um mínimo de deferência ao valor daquele que quer ser reconhecido. Muito rapidamente sobre o Quebec, eu poderia falar muito tempo sobre o Quebec, porque foi um dos lugares onde eu fiz pesquisa. Eu tenho um livro comparativo Brasil, Estados Unidos e Quebec sobre demandas de direito de cidadania, que está disponível gratuitamente no meu repositório na internet, que se chama Direito Legal e Insulto Moral, Dilemas da Cidadania no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, e a maior parte do livro é sobre o Quebec. O Quebec é muito interessante porque ele traz questões muito difíceis de você responder adequadamente sobre em que medida o tratamento uniforme, o tratamento igualitário, igualitário e uniforme, quer dizer, da mesma maneira para todos, em certas circunstâncias pode ter um caráter discriminatório e excludente. Eu não vou poder elaborar muito sobre isso aqui, porque como de certa forma é surpreendente, eu teria que dar muitos dados que têm a ver com a história do Quebec, a relação com o Canadá anglófono. E lá houve um debate muito grande nos anos 60 se o Canadá seria um país bilíngue, como de fato é, e bicultural, ou bilíngue e multicultural. Acabou prevalecendo a ideia de um país multicultural, que foi o que o Trudeau defendeu à época, ainda no final dos anos 60, que ele era primeiro-ministro. Isso foi tomado, e como o Quebec tem uma visão do Canadá como um país composto por dois povos e duas nações, que refletiria um acordo que eles seriam feitos em 1867, eu fico falando esses dados todos aqui, evidentemente são coisas que não é possível quem está ouvindo guardar, porque não significa nada, né? Para vocês, por isso que eu queria evitar falar muito, mas só dizer que existe um referencial socialmente compartilhado, mas cujo significado é lido de uma maneira muito diferente entre os quebequenses e o resto do Canadá. Eu morei no Canadá, no Quebec, 17 meses, fazendo uma pesquisa lá sobre o referêndum de 95, e lá, para vocês terem uma ideia da importância da língua, todas as... Oi? Desculpe.
Todas as pessoas são classificadas de acordo com a licença, todos são ou anglófono, ou francófono, ou alófono. Alófono, no caso, é que não é nem anglófono nem francófono. E como são classificados todos os imigrantes que não nasceram no Canadá, mesmo que falem inglês perfeitamente, ou francês perfeitamente, como nativo eu era alófono lá. E a língua é um marcador muito importante de identidade e de status também, mais ou menos igualitário, dependendo de como você é tratado. E eu me lembro que na época que eu estava morando lá, foi em 95, e uma parte grande de 96, 95, 96 e o início de 97, teve um debate enorme na imprensa, porque um cego francófono foi visto por jornalistas com um cachorro guia que era anglófono, entre aspas. O cachorro era anglófono porque ele só entendia ordens em inglês. Tá certo? E o fato dele não poder ter um cachorro francófono, porque não tinha disponível no Quebec, gerou um debate enorme à época, mas porque no contexto local, e o contexto é sempre muito importante para se entender demandas de direito de identidade, na parte do direito à liberdade de cultura, da identidade e de respeito e reconhecimento, foi tomado como uma ofensa. Desculpe mais uma vez, eu preciso amarrar isso aqui, foi tomado como um ato discriminatório. Eu vou ter que avançar aqui, mas eu poderia ter falado muito mais sobre como faz sentido, do ponto de vista de um quebecois, de um quebequense, perceber essas ausências que eu mencionei como uma agressão tá certo, aos seus direitos. Isso, no meu livro, eu trato como um insulto moral, que, do meu ponto de vista, é uma agressão objetiva a direitos, mas de difícil tradução em evidências materiais, e, portanto, é difícil para o judiciário lidar adequadamente com isso, seja na tradição da common law, na tradição civilista, que é a nossa aqui, e que tem duas características centrais. E tem uma outra característica central, que ele sempre envolve uma desvalorização da identidade do interlocutor ou uma negação dessa identidade. Bom, a intolerância que eu disse que no final ia falar sobre, eu já estou falando há mais de meia hora aqui, ia falar sobre a intolerância religiosa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nos últimos anos, foi criada uma comissão de combate à intolerância religiosa para confrontar os vários atos de agressão às religiões de matriz afro-brasileira, agressões que vêm de vários tipos. Tem agressões da milícia, que está cada vez mais forte no Rio de Janeiro, tem agressões de várias linhas evangélicas e pentecostais, pastores dessas igrejas, às vezes, agredindo, invadindo terreiros, quebrando as coisas. E essa comissão de combate à intolerância religiosa tem atuado, pelo menos, em dois aspectos. Um é procurar convencer os agredidos ou os desrespeitados a recorrerem ao judiciário, onde há várias dificuldades para isso funcionar bem, entre outras coisas, que o judiciário, em geral, transforma os conflitos em lide, né? Com isso eu estou querendo dizer, transforma os conflitos são aceitos a partir de um processo de redução a termo, para usar uma expressão do judiciário, que se dirige àquilo que o judiciário se vê como podendo legitimamente opinar sobre, e deixa todo o resto de fora. Tem um filtro muito forte na tradição da common law,
também tem, em vez de eles falarem lá em redução a termo, eles dizem que você tem que to narrow down a case. Mas to narrow down a case é reduzir a termo nesse plano do mesmo jeito, filtrando para fora tudo aquilo que não pode ser tipificado, pensando na tradição civilista, mas que não tem um sentido legal. Bom, então esse e como eu mencionei antes, o desrespeito, né, a intolerância religiosa tem algo a sua manifestação tem algo similar ao não reconhecimento. Eu fiz a diferença entre tolerância e reconhecimento, mas os atos de intolerância religiosa são muitas vezes de difícil documentação e muitas vezes os atores têm dificuldade de produzir evidências aceitáveis pelo judiciário para julgar adequadamente o caso. Então essa é uma das dificuldades e eu procuro chamar esse tipo de direito que tem dificuldade, cuja agressão a eles é difícil de ser traduzida em evidências materiais, como direito de caráter ético-moral. Só uma palavra sobre isso, em relação a uma das dificuldades com as demandas de reconhecimento, é que não há argumento aparentemente conhecido que dê sustentação à possibilidade de positivar a obrigação de um grupo, a obrigação de um grupo que está sendo demandado reconhecimento ao outro, mas às vezes eu coloco aqui não. Está falhando mesmo. Não tem lá embaixo. Ele não gostou Ah, bom. Também você contou com lá. Eu preciso fazer um curso para como manipular. Não, mas um dos aspectos interessantes é que o direito ao reconhecimento não é um direito positivável. Porque não há argumento que dê sustentação à ideia de que um grupo é obrigado a apreciar a maneira de ser do outro. Tá certo? E isso faz parte da demanda de reconhecimento em todas as situações em que ela aparece como tal. O que digamos, na minha discussão, eu acho possível você fundamentar a caracterização de situações onde o reconhecimento não ocorre e ele pode ser interpretado como um insulto ou como uma ofensa. E essa ofensa, o caráter, digamos assim, inaceitável da ofensa, ou a necessidade da sua reparação, isso eu acho que é possível você sustentar argumentativamente. Bom, mas esses direitos eu chamo de direitos de caráter ético-moral, porque eles não podem ser positivados. Agora, esse caso que eu vou falar brevemente aqui, é um caso que mostra também as dificuldades que o judiciário tem, muitas vezes, para além do fato de não contar com evidências materiais com a mesma eficácia ou mesma força que outros casos. E que marca como uma série de preconceitos aos cultos de matriz afro-brasileiros que estão na sociedade de uma maneira geral, mas no judiciário também, às vezes implicam em uma negação radical de direitos. Esse é o caso de uma mulher que se separa do marido em 2005, Rosiane é o nome dela. O marido era o companheiro dela. O companheiro depois entra com um processo pela guarda do filho, alegando que ela não tem condições psicológicas adequadas para criar a criança. E descobre-se que a principal razão para que ele acha isso é o fato dela ter vínculos fortes com o candomblé. Evidentemente que tem outras questões de cunho pessoal, como acontece em separações em geral, que não vem ao caso aqui na nossa discussão, porque eu quero acentuar. Porque eu quero chamar a atenção é que a primeira decisão sobre o caso, que toma a guarda do filho
toma a guarda da mãe e passa para o pai, ela tem como base relatórios, laudos feitos por psicóloga e assistente social plenamente acordados pela juíza que dá a decisão, que essa mãe não tem condições, tem problemas psicológicos, não está em condições adequadas para criar a criança, porque a casa dela tem imagens religiosas de candomblé em todos os cômodos. Ela também, contra a orientação do advogado, na primeira audiência judicial, onde ela perde a guarda, ela vai toda vestida de branco, e ela tinha que ir vestida de branco por causa dos preceitos religiosos que ela, como religiosa do candomblé, tinha que seguir. E depois depois o marido, no final, o ex-companheiro, a rigor, não queria ficar com a criança. Eu não sei que outras intenções ele tinha, para a lei do explicitado de ficar com a guarda da criança, mas ele no dia seguinte devolve a criança para a mãe. Eu estou falando direito aqui, não? No dia seguinte ele devolve, ou 2 dias depois, devolve a criança para a mãe, e daí ela presta uma queixa numa delegacia, e se queixa dele como desobediência a uma decisão judicial sobre a guarda. É feito um novo processo, e no final do novo processo ela fica de novo com a guarda da criança. Mas o importante aqui é não só a ideia do preconceito que está em todos esses profissionais, inclusive na juíza que avalia o caso, mas como esse preconceito envolve uma ausência de reconhecimento total, ou maior até do que só simplesmente o reconhecimento, mas caracteriza muito essa desvalorização ou negação da validade daquela maneira de ser da pessoa. E uma das coisas que ela reclama, e que essa comissão contra a intolerância religiosa argumenta também no Rio de Janeiro, é a demanda de aplicação da Lei 10.629, e eu estou aqui copiando o que eles dizem lá, eu mesmo nunca li a lei, mas é a lei que já circulou muito no debate público, que traz um ensino obrigatório da história da cultura afro-brasileira nas escolas. E o direito à prática religiosa, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, nessa distinção que eu fiz no início entre tolerância e reconhecimento. O direito de você praticar uma religião diferente, no caso, não é suficiente para você contemplar, do meu ponto de vista, os direitos de cidadania dos envolvidos, dos praticantes dos cultos afro-brasileiros. Há uma demanda de que haja um mínimo de deferência do ponto de vista institucional ao mérito daquela maneira de praticar religião como uma religião válida como as outras. E que, em certas circunstâncias, envolve esse tipo de agressão, que, como eu mencionei antes, eu chamo de insulto, e que é uma agressão objetiva. Isso envolve, então, uma desvalorização. É que essa desvalorização, sempre que a demanda de reconhecimento é negada, onde ela é significativa, tá certo? Ela é vivida como um processo de inferiorização no plano da cidadania. E daí a gente tem que pensar a cidadania como envolvendo igualdade tanto de direitos como de status, porque é uma diminuição de status cívico, no caso, que envolve essa experiência de inferiorização, que na nossa contemporaneidade vem junto com humilhação e desumanização. Eu tenho só mais uma frase, com a qual eu vou terminar aqui, mas antes dessa frase eu gostaria de citar
de citar uma frase um pouco mais longa de um filósofo que se chama Peter Strawson. Tem um texto muito interessante sobre liberdade e ressentimento. Não sei se vocês têm conhecimento desse texto, é um texto pequeno, mas que ele discute nesse texto, ele caracteriza o que nós poderíamos chamar de fenomenologia do fato moral. E essa frase que eu quero citar, eu vou fazer de memória, então não vou citar de uma forma, totalmente fiel ao texto, mas o importante é ver se eu consigo passar a ideia para caracterizar a diferença de uma agressão que você tem farta evidência material e uma agressão que você não tem. Então ele diz, a certa altura, ele diz mais ou menos o que eu vou dizer aqui de memória. Se alguém pisa na minha mão com vontade de me ajudar, se alguém pisa na minha mão sem querer, com a mesma intensidade que uma outra pessoa pisa na minha mão querendo me machucar, a força da pisada pode ser a mesma, mas no segundo caso eu vou sentir uma dor que não vai estar presente na primeira. E essa segunda dor é que ele chama de ressentimento. E esse ressentimento marca, a meu ver, de uma maneira muito clara o que eu chamo da diferença entre uma agressão a um direito legal, positivado, digamos assim, e um direito, digamos assim, ético-moral. E ele continua dizendo, uma outra frase para caracterizar melhor, que trata-se de uma agressão objetiva. Ele diz que para terceiros que observam essa situação, essa pisada proposital, e entendem a situação, isso provocaria uma reação de indignação moral. Então, isso é só importante para chamar a atenção que trata-se aqui de casos que não é que aquela pessoa que levou a pisada é ultrassensível, é aquela pessoa que você nem pode olhar para ela, que ela já acha que você está agredindo e tal. É uma agressão de fato objetiva. E agora, conforme prometido, eu vou ler a última frase com a qual eu vou concluir aqui minha fala, que é sobre do desrespeito ao insulto, e que eu digo: o racismo e a intolerância religiosa não significam apenas uma situação de desrespeito a direitos formais, devidamente positivados, ou de desrespeito à liberdade de expressão, mas envolvem também um insulto moral, isto é, uma agressão objetiva a direitos de difícil caracterização por meio de evidências materiais, mas que merece reparação. Com isso eu concluo e agradeço a atenção de vocês.